Pleasure. Why would you want do seminário with the and é um quarto bem grande, três cobertores, three thick blankets on que eu queria tomar sim, tivemos um inverno, mas tivemos também pontos maravilhosos e eu senti uma resposta da parte do povo à mensagem que nós entregamos. And it was winter, of course, but it was a wonderful time with great services, being able to be with people we loved. E estive com muitos missionários também. And being with many missionaries as well. Eu participei de duas conferências missionárias. And I participated in 2 missions conferences. Uma conferência da JUMIB, ou seja, Junto de Missões Betânia. One of them was with Bethany. E também um final de semana com a Igreja Metodista Wesleyana no Rio de Janeiro. And another one was a weekend conference with the Wesleyan Methodist Church in Rio Grande do Sul. Just Rio Grande. Rio Grande do Sul. Eu achei tão interessante porque o convite veio através de uma pessoa que anos e anos atrás foi empregado da nossa editora Betânia lá em Belo Horizonte. And the invitation actually came from somebody that 11 years before was employed by our book company for Bethany in Belo Horizonte. E me lembrava desse menino. And I remember this boy. Ele começou a pregar o Evangelho com 8 anos de idade. He began preaching the gospel at 8 years old. Pregava para a irmãzinha no quintal. Pregava para a irmãzinha dele no quintal da casa. He was preaching to his little sister in the corner of the church, of the school, the house. Mas ele gostava muito de pregar. But he really liked to preach. E um dia uma igreja promoveu uma conferência e iam trazer um pregador também de 8 anos de idade. And one day there was a church that had a conference and they brought in a preacher that was 8 years old. E por coincidência o nome dele também era Roberto, como este menino Roberto Amaral. And the name of this preacher was Roberto, which is also the name of this guy, Roberto. E aí juntaram milhares de pessoas para ouvir esse menino. And they got thousands of people together to hear this boy. E o menino não apareceu. And the boy didn't show up. Então chamaram o Roberto Amaral para pregar. And so they called him Roberto Amaral. E ele estava mais do que disposto a entregar a mensagem para aqueles milhares de pessoas. And he was more than willing to go up and bring the message to those thousands of people. Mas a primeira vez que eu ouvi pregar foi lá no nosso bairro de Venda Nova. But the first time that I heard him preach was in our own neighborhood. E eu passei na frente da padaria. And I went in front of the bakery. E lá estava ele pregando a palavra na frente da padaria. And there he was preaching the word in front of the bakery. E pregava com assim bastante entusiasmo. And he preached with enthusiasm. Depois ele veio trabalhar na editora. And afterwards he came to work at the publishing house. E depois ele foi fazer seminário no seminário Wesleyano.
And then he went on to do the seminary in the Wesleyan Church. Aí a notícia que eu tive depois é que ele estava lá na fronteira do Uruguai, fazendo missões na cidade lá de Santana de Livramento. And later I got news that he was doing missions on the border with Uruguay in the city of Santana do Livramento. Exato, e mais tarde ele foi chamado para pegar uma igreja em São Paulo. And later he was called to preach in a church in São Paulo. E lá pegou uma igreja de 300 pessoas e aumentou para 1.500. And it was a church of 300 people, and then it grew to 1,500. Então ele foi chamado para o Rio de Janeiro. And he was called to Rio. E lá no Rio de Janeiro ele pegou uma pequena igreja. And in Rio he started in a small church. Mas só foi multiplicando lá o número de igrejas. And went on and multiplying the number of churches. E ele então foi eleito bispo daquela região. And he was elected bishop of that region. Ele hoje é bispo do distrito lá do Rio de Janeiro. And today he's the bishop over the region of Rio de Janeiro. E é responsável por 300 igrejas. Responsible for 300 churches. E como Deus tem abençoado a vida desse pastor. And how God has been blessing the life of this E man. hoje ele está com 60 anos. And today he is 60. Isso eu acho que revela alguma coisa da minha idade também. He's catching up with me. Mas eu senti tão abençoado e lá eu fiz um apelo para que todos tivessem assim a disposição de se abrirem com todos, de não tentarem esconder os seus pecados. And so it's a request that everyone open themselves up and that they wouldn't hide their sins. Aí depois eu fiz um apelo para ver quem estava disposto a realmente viver na luz com todo mundo. And made a request, an appeal, saying who is willing to come forward in front of everyone. Baseado lá em 1 João, que diz que quando andamos na luz como ele está na luz, Based on 1 John, where it says, if we walk in the light as he is in the light, temos comunhão uns com os outros. we have fellowship one with another. E o sangue de Jesus purifica de todo pecado. And the blood of Jesus Christ purifies us from all sin. E eu lembrei quando eu comecei a estudar para o ministério. And I remember when I began to study for the ministry, Eu era membro dessa igreja aqui, metodista. I was a member of this Methodist church. Mas fiquei sabendo de uma universidade cristã no estado de Kentucky. But I was aware of a Christian college down in Kentucky, E pedi uma carona até aquele estado. and I asked for a ride down to the state of Kentucky. E com 17 anos de idade And at 17, e $35 no bolso, with $35 in my pocket, cheguei naquela universidade para estudar. I arrived at that university to study. E Deus supriu tanto as minhas necessidades And God so fulfilled all my needs. que quando terminou o ano escolar, eles tiveram que fazer um acerto comigo. And at the end of the year, they had to sit down with me. Eu achava que eles iam dizer que eu devia algum dinheiro para eles. I figured they were going to say that I owed them some money. Falei, não, eu estou em dia com vocês. They said, no. Eu estou em dia com vocês. I'm up to date with you. Oh, yeah, I'm up to date. E aí eles disseram, não, você está em dia conosco, nós é que não estamos em dia com você. And they said, no, you're up to date with us, we're not up to date with you. Estamos te devendo $50. We owe you $50. Mas que bênção de Deus de ter todo aquele ano pago por meios dos mais incríveis que posso dizer. And it was such a blessing of God to have that whole year paid in such wonderful ways. E Deus tem sido bom para comigo durante todos esses anos. And God has been good to me throughout all these years. Agora eu estou com 75. Now I'm 75. Não RPG. Nossa, não. Porque
sempre espero para ouvir só aquilo que vocês falam. I always like to hear it, because I know I don't do it anymore. Mas, graças a Deus, eu estou com a mesma vontade de sair evangelizando e fazendo missões que naquele tempo. But praise God, I'm still just as willing to go out and evangelize as I was back then. E ainda tenho a minha lista do balde. I've still got my bucket list. Curioso. Curious? No Brasil, chutar o balde quer dizer desistir de algum projeto. In Brazil, kicking the bucket means you're giving up, you're letting go of a project. E aqui significa morrer. And here in the U.S., kicking the bucket means you're dying. E as pessoas às vezes fazem uma lista do balde, And so people make a bucket list. a lista das coisas que querem fazer antes de morrer. It's those two things that you want to do before you die. E eu tenho a minha lista do balde. And I've got my bucket list. E nessa lista do balde estão incluídos todos os países do mundo onde se fala português. And on this bucket list is every country in the world where they speak Portuguese. Quero levar a palavra a esses países. To bring the word to these countries. Já foi em 5. I've already been to 5. Brasil, Portugal, Macau, Timor-Leste e o ano passado Angola. So Brazil, Portugal, Angola, Timor, Macau. Macau. E o ano que vem eu estou querendo ir a Moçambique. And this next year I want to go to Mozambique. E depois tem outros países, São Tomé e Príncipe, And a few other countries, Principe, Cabo Verde, Cabo Verde is in English? Okay. Cape Verde. Okay. Tem mais a Ilha da Madeira. A Ilha da Madeira. The Wooden Isle? The island called Madeira. Okay, yeah. Yeah. I don't know my countries, I'm sorry. Nem eu não conheço. Tem Guiné-Bissau. Não sei se já falei essa. Não. Guiné-Bissau, nome do país. Guiné-Bissau. E por último, as ilhas Açores. The Azores. Lá, os Azores, lá por último, não é? And I'm saving the Azores for last. Lá por último, porque lá é um lugar de tirar férias e passar tempo na praia. Saving the Azores for last. It's a wonderful place to relax. E se eu morrer naquele lugar, eu vou morrer no lugar lá. And if I die in that place, it's not a bad place to die. E ainda quero colocar aqui no pescoço uma coisa que vai dizer assim: se eu morrer na sua terra, And I want to put a little note in my pocket that says, if I die in your country, me enterra onde eu for cair, bury me only where I fall. at where I fall. Não mande meu corpo de volta para os Estados Unidos. Don't send my body back to the States. Já imaginou o frete que teria que pagar com um corpo desse tamanho? Can you imagine the bill to ship a body this size? Ia deixar minha filha com raiva de mim. And leave my daughter just angry at me. Mas eu realmente louvo a Deus pela chamada para missões. But truly, I praise God for the call to missions. Me lembro que quando eu estava estudando para o ministério, And I remember when I was studying for the ministry lá em Asbury College, in Asbury College, e um dia apareceu um missionário, there was a missionary that came one day, e ele falou na capela, and he spoke in chapel, e disse que 93% dos nossos seminaristas and said that 93% of our seminarians estão se preparando para trabalhar nos Estados Unidos. that they are preparing to work in the United States.
E 93% da população mundial não alcançada pelo Evangelho. And 93% of the population of the world is not reached with the gospel. Está fora dos Estados Unidos. 93% of the population of the world that has not been reached with the gospel is outside of the U.S. E eu pensei comigo, And I thought to myself, acho que não é Deus que tem a matemática errada. I don't think that God's the one who has the math messed up. Eu acho que a igreja não está ouvindo a chamada de Deus. I think it's the church that's not hearing God's call, Não está dando atenção. not paying attention. Interessante que é muito fácil a igreja se envolver com coisas locais. It's easy for the church to focus on local things, E é importante fazer esse trabalho local. and it's important to do local work. Mas, por outro lado, a grande necessidade está fora do trabalho local. But on the other hand, the great necessity is outside of, beyond this local work. Que alegre em Belo Horizonte de ver uma coisa. I remember in Belo Horizonte there was something. Lá tem a maior igreja do Brasil, There's the biggest church in Brazil, a Igreja Batista da Lagoinha. the Igreja Baptist, Batista da Lagoinha. Lagoinha. That's the Baptist church. Tem mais ou menos 60 mil membros. Has about 60 mil. 60 mil membros. 60,000. 60,000. É. E o pastor é um amigo meu. The pastor is a friend of mine. A irmã dele foi minha professora de português. His sister was my teacher of Portuguese, E sempre que eu estou lá, and every time I'm there, eu falo todos os meus erros gramaticais I put out all of my grammatical errors. são devidos às falhas da irmã do pastor. They come from the failings of the pastor's sister. Minha professora, que o nome dela era Ângela Valadão. And my teacher, her name was Angela. Ângela Valadão. Valadão. E outras igrejas têm crescido muito em Belo Horizonte. And other churches have grown a lot in Belo Horizonte. A Igreja Batista Central tem mais de 20 mil membros. The Central Baptist Church has more than 20,000 members. Mas uma coisa que eu estou vendo, uma mudança de política. But I'm noticing a political change. Em vez de esperar que as pessoas todas venham para os templos grandes no centro da cidade, Rather than looking for people to come to the big churches in the middle of the city, eles estão plantando igrejas em vários bairros. they're planting churches in different neighborhoods. E eu fui pregar em duas congregações da Batista Central. And I went to speak in two congregations from the Central Baptist Church, E uma delas estava já com mais de 1.000 membros. and one of them already had more than 1,000 E members. as outras congregações levantando na cidade, porque querem chegar até o povo e não esperar que o povo chegue até eles. And they're raising up other churches, other congregations throughout the city because they're going to the people rather than waiting for the people to come to them. Um autor escreveu um livro alguns anos atrás em inglês, There was an author who wrote a book a few years ago in English, e o título era Go Ye Means You. and the title was E pois significa você. Exatamente. E ele estava com razão, And he had a point, porque todos têm um chamado missionário. because everyone has a call to missions. Nem todos irão para um outro país. Not everyone will go to a different Mas country, todos nós podemos participar dessa obra. but all of us can participate in this work. E temos que entender a prioridade que Deus dá ao And trabalho de missões. we need to understand the priority that God gives to the mission work. Jesus disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus said, all authority has been given to me in heaven and on earth. E de
fazer discípulos de todas as nações, Go therefore and make disciples of all nations, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. teaching them to obey all that I have commanded you. E eis que estou convosco todos os dias, And lo, I am with you always, até a consumação do século. until the end of the age. E eu gosto de chamar essa chamada de a chamada abrangente. And I like to call this call the Inclusive. inclusive call, Yeah. Pelo uso da palavra toda, because it's everywhere. toda a autoridade, It uses the word all power, todas as nações, all nations, toda a trindade, all ages, todos os ensinamentos de Jesus. all the teachings of Jesus. Estarei convosco todos os dias, I'll be with you always, até a consumação, ou seja, todo o tempo. till the end, or always. Então a palavra toda aparece And vez so, após vez. and so the word all or every is important to this. E já em Marcos, And in Mark, tem a chamada que eu chamo de a chamada urgente. we have the call, which I call the urgent call. Porque Jesus disse, ide fazer discípulos, And Jesus aliás, says, ide pregar o Evangelho go and preach the gospel a toda criatura. to all creation. Aquele que crê e for batizado, He who believes and is baptized será salvo. will be saved, Aquele que não crê, but he who does not believe será condenado. will be condemned. Já em Lucas, eu chamo de chamado profético. And in Luke, I call it the prophetic call, Porque Jesus disse, está escrito, and Jesus says it is written que o Filho do Homem teria que morrer e ressuscitar ao terceiro dia. that the Son of Man will die and will be E a raised mensagem do again. arrependimento pregada em todas as nações. That repentance and the forgiveness of sins will be preached to all nations. E depois ainda tem o de João. And then also in John, Jesus disse, Jesus says, como o Pai me enviou, eu vos envio. as the Father has sent me, so send I you. E é chamado encarnacional. And it's a incarnate call. E em Atos And in Acts, está escrito, recebereis poder ao descer sobre vós, and you'll receive power will come upon you, o Espírito Santo. the Holy Spirit. Sereis minhas testemunhas You will be my witnesses em Jerusalém, in Jerusalem, na Judeia, in Judea, na Samaria in Samaria, e até os confins da terra. and to the ends of the earth. Amém? Amém. Agora eu vou pedir o pastor para vir aqui. So I'm going to ask the pastor to come up front. Pregue um pouco enquanto esse velho vai no banheiro. Preach a little while while I go to the bathroom. Continuando então falando sobre o chamado. So we continue to speak about call. Nós todos temos uma necessidade. We all have a need. Nós todos temos um compromisso We all have a commitment de cumprirmos esse chamado que Deus nos deu. to fulfill this call that God has given us. Isso que o pastor Jorge estava falando, This is what Pastor George has been talking que about. está nos evangelhos, And it's in the Gospels. é responsabilidade de todos nós. It's the responsibility of all of us. Nenhum de nós está isento. None of us is exempt. Nenhum de nós pode se excusar None of us is excluded de cumprirmos aquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer. from fulfilling that which God has called us to do. Todos nós temos a capacidade All of us have the capacity de levar o evangelho a alguém. to bring the gospel to someone. Claro que a primeira coisa que precisamos Of course, the first thing we need é experimentarmos a transformação que o Senhor Jesus opera em nós. is to experience ourselves the transformation that God works in us. Porque nós só podemos passar aos outros
because we can't give to someone else aquilo que aconteceu conosco em primeiro lugar. what hasn't already happened to E o us. Senhor, com certeza, And the Lord will certainly quer nos usar para pregar o Evangelho. want to use us to preach the gospel Dentro da sua característica. in your way. O pastor Jorge estava falando aqui Pastor George was talking about sobre anos atrás ele chegar e ouvir alguma coisa na capela quando ele era seminarista. talking about how years ago he heard something in the chapel of the seminary, Há 26 anos atrás, 26 years ago, na primeira semana do seminário de aula, in the first week of seminary. eu também ouvi um missionário. I also heard a missionary. E esse missionário falou para eu abrir mão dos meus sonhos And that missionary said, let go of my dreams e deixasse que Deus colocasse os sonhos no meu coração, and let God put His dreams in my para que heart. eu fizesse a obra do Senhor. That I would do the work of the Lord. E essa é a razão por que eu estou aqui hoje. And this is why I'm here Porque today. eu tomei essa decisão há 26 anos atrás. Because I made this decision 26 years ago. 25. 25 years ago. Não, perdão, é verdade. Eu falo 27 anos, minha esposa está dizendo 27 anos. 27 years ago. My wife is correcting me. O interessante é que o pastor que pregou essa mensagem há 27 anos atrás It's interesting that this pastor preached a message está 27 entrando por essa porta aí agora. is coming through the door right now. É o pastor Jorge Foster. It was Pastor George Foster. Então, quando a gente ouve o chamado do Senhor So when we hear the call of God e obedece o ídolo do Senhor, and obey Him, nós somos verdadeiramente felizes e vale a pena. we will be truly happy and it's worth it. A sua palavra quer dizer. I will return it to the Pastor George. Posso fazer o apelo? Tá bom. O processo de envelhecimento tem os seus peculiaridades. Getting old is fun. Eu estou querendo passar assim por cima de algumas coisas que eu ia dizer. So I want to go over a few things. Para contar um testemunho. Give testimony. Eu estava no país de Gana I was in the country of Ghana, e lá eu fui passar uns dias com um missionário que é natural do país, and I spent a few days with a missionary from that country, que é casado com uma moça de Dinamarca. with a woman from Dinamarca in Brazil. Que contraste de cores. What a contrast. E que 4 filhas café com leite mais bonitas que você And what interesting 4 daughters they had. muito lindas. Beautiful. Mas um dia ele me disse, vamos agora para uma vila para fazer um culto de inauguração de um poço artesiano. So let's have a service for starting up a A deep well. a deep well. Okay. Aí ele me contou que a primeira vez que ele foi na vila, And said that the first time he went to the well, ele disse para os chefes da vila que ele queria implantar uma igreja. he said that he wanted to plant a church. E os líderes da vila se reuniram And the leaders got together e disseram que não queriam uma igreja. and they said they didn't want a church. Aí ele ficou triste e nos foi embora. He was sad, but he left. Depois de uns 2 meses voltou para aquela vila And 2 months later he came back e disse, nós temos uma equipe de médicos e enfermeiras que gostaria de fazer um trabalho de saúde pública. and said, we have a team of doctors and nurses that would like to come in and do some work for public health. E eles estavam abertos para isso. And they were open to this. Então a equipe foi. And so the team went, E além do profissionalismo que eles demonstraram no seu trabalho, and beyond the professionalism that they showed in their work, havia também um relacionamento com as pessoas da vila. they started a relationship with the people there. Era muito amigos e muito abertos, muito
muito carinhosos com o povo. They're really close, really good friends with the people there. E ao final do trabalho, eles disseram: nós determinamos que a maioria das suas enfermidades são provocadas pela água contaminada que vocês tomam. And they said afterwards that we've come to the conclusion that the majority of your sicknesses come from contaminated water that you're drinking. E nós temos a possibilidade de trazer um equipamento aqui para furar um poço artesiano bem fundo. And so we have the equipment we can bring in to put in an artesian well, a really deep artesian well. E isso deve resolver o problema da água contaminada. And that should resolve the problem with the contaminated water. Aí eles também queriam isso. And they also wanted this. Na verdade, é que havia um açude ali, um pond, onde eles usavam para tudo. So in that case, there was a pond there that they used for everything. Água para beber, água para limpeza Water to drink, to clean, e até mesmo para o gado ficar lá na água, bebendo água e deixando depósitos. even to the point of being in the pond and drinking the water and leaving a deposit. E claro que estava contaminado. And the water in the pond was contaminated. Então a vida, eles disseram: vocês vão ter que trabalhar conosco. And they said, you're going to have to work with us. Vai ser ombro a ombro. It'll be shoulder to shoulder. E vocês vão ter que, né, fazer um esforço grande. And need to work hard. Mas nós estaremos lado a lado com vocês. But we'll be there side by side with you. E eu tive o privilégio de ir lá no dia da consagração daquele poço artesiano. And I had the privilege to be there on the consecration of that artesian well. E eles me pediram para trazer uma mensagem. And they even asked me to bring a message. E eu tenho uma foto que eu gostaria de ter trazido, mas não consegui. And I have a picture that I would like to have brought, but we didn't work out. E eu estava lá com a camisa preta I was there with a black shirt. e de fundo tinha uma árvore que era quase preta. And behind me there was a tree that was nearly black. E tinha também o meu intérprete que estava do meu lado. And there was my interpreter by my side. E ele era bem preto And he was really black. e usava uma calça preta. And he had a black shirt on. Mas felizmente estava com uma camisa branca. But okay. Ele tinha uma camisa But he branca. had a white shirt. Senão, não teria nem visto. Yeah, I wouldn't have even been able to see. Nós fizemos o culto. But so we had the service. E aí fizeram a água cair lá na terra para mostrar quanta água saía daquele poço. So we the water pour out of the ground just to show how much water there was. E depois de tudo feito, And after it was all said and o done, chefe da vida disse: agora tem uma coisa para mostrar para vocês. the boss said, the guy in charge said, now I have something to show you. Vamos me seguir essa trilha aqui. Come follow me down this path, this trail. Então nós seguimos na trilha And so we followed him down the trail. e chegamos a uma abertura lá onde todas as árvores eram cortadas e já estava limpinho. And we came to a clearing where the trees had been cut away. E ele disse: aqui está o lugar para vocês construírem a sua igreja. And he said, this is the place for you to put your church. Eu achei tão interessante aquilo, I thought, this is so interesting, que nunca mais eles pediram para plantar uma igreja. because they never asked to plant a church. Nós atendemos as necessidades do povo We were meeting the needs of the people. e se relacionaram tão bem com aquele povo enquanto trabalhavam juntos, And we're getting along so well with them, working together, que o povo queria uma igreja that agora. they wanted a church. E isso me fez pensar muito, And that really made me think, não somente aquela experiência, mas outras também. not just that experience, but others as well. Porque eu creio que nós, quando fazemos missões, Because I believe that we, when we do missions,
Temos que descobrir a grande necessidade do povo. We need to discover the great need of the people. E por amor àquele povo. And for love of those people. E para demonstrar o amor de Deus. And to demonstrate the love of God. Temos que atender aquela necessidade. You need to understand that need. Dando outro exemplo, no país de Paraguai. And another example in the country of Paraguay. Nós mandamos uma equipe de brasileiros para o Paraguai. We sent a team of Brazilians to Paraguay. E depois de um tempo que eles estavam lá, chegou e eles estavam numa área pobre, lá as pessoas não tinham muito. And after a while, when they were in a poor area where people didn't have a lot. E um dia chegou uma senhora, estava carregando uma criança e disse, eu preciso trabalhar. And a woman came one day carrying a child and she said, I need to work. E eu não posso trabalhar porque eu tenho essa criança para cuidar. But I can't work because I have this child to take care of. Será que vocês aqui não poderiam cuidar da minha filha? Would it be possible for you to take care of my daughter? E uma das missionárias jovens ali disse, eu cuido. And one of the younger missionaries there said, I'll take care of her. Então, debaixo de uma árvore, pé de manga, And so underneath a mango tree, eles começaram a cuidar dessa criança. they began to take care of this E child. aí veio outro, And another one e came. outro, e outro, And e another one, outro. and another one, and E another one. logo estava com um bom número de crianças que faziam uma espécie de creche debaixo daquela árvore. And pretty soon they had little nursery or little nursery kindergarten beneath that tree. Quando terminou o ano, And at the end of the year, tiveram férias por um tempo, there was a holiday for a while. mas logo voltaram e disseram, vocês não estariam dispostos a dar o primeiro ano escolar? They came back and they said, would you be willing to teach them first grade? E aí depois daquele ano, vocês não estariam dispostos a dar também o segundo ano And escolar? after that, they said, would you be willing to teach them E second foi grade? assim, todo ano acrescentavam um ano escolar, terceiro ano, quarto ano. And year after year, third grade, fourth grade, growing and growing. E aí eles estavam com mais de 400 alunos. And they had more than 400 students. E estavam terminando a nona série. And they were getting done with ninth grade. E eu falei com eles agora, vocês precisam colocar aqui o ensino médio também. And I said, you need to put together a middle school Porque as well. dessa forma, as crianças vão se formar e vão entrar na escola bíblica. Because at this rate, they're going to graduate and they're going to enter into Bible school. Hoje eles têm mais de 500 alunos. Today, they Amen. have more than 500 students. E é uma beleza. And it's a beautiful thing. Inclusive, eu sustento uma das meninas, eu acho que agora a menina já formou e agora é menino que eu estou sustentando. I help, that is a girl, actually, I think she's graduating now, so it's a boy that I'm helping. É $25 por mês. $25 a month Mantém a criança na escola. to maintain one of these children in E school. eles procuram patrocinadores aqui nos Estados Unidos e outros lugares. And they look for patrons here in the U.S. and Mas other aquela places. escola é uma bênção. But going to school is a blessing. Depois, aqueles missionários gostavam de pescar lá no After, rio. whereas those missionaries like to fish in the river. E aí descobriram que tinha pessoas morando à beira do rio. And found that there were people living there along the river. E numa pequena ilha no meio do rio. And a little island in the middle of the river. E começaram a servir aquelas pessoas. And began to serve those people. Plantaram uma igreja lá. Planted a church there. Agora tem 5 congregações. Now there are 5 congregations. Mas tudo para atender as necessidades básicas do povo. But to pay attention for the basic needs of people. E aí ver os corações abrindo-se para receber o Evangelho. And seeing the hearts open up to receive the gospel. Eu não acho que devemos somente ir lá para fazer as coisas pelas pessoas, And I don't think we should go there just to do things for people. mas temos que levar também o Evangelho.
but we also have to bring the gospel. Que adianta você dar condições de vida, mas não dar condições de vida eterna. What good is it to have conditions to live a good life and not have eternal life? E até mesmo aqui, And even here, eu acho que seria muito interessante fazer um estudo para descobrir as necessidades básicas da comunidade brasileira nas cidades aqui. I would be interested to see a study on the basic needs of the Brazilian community here in the Twin Cities. No passado já trouxemos o consulado brasileiro de Chicago para atender o povo aqui nesse local. In the past, we brought the Brazilian consulate from Chicago up to serve the Brazilian community here. Mas estou convencido de que But I'm convinced that precisamos atender às necessidades básicas we need to pay attention to the basic needs, para poder não somente falar do amor de Deus, to not only speak about the love of God, mas também de demonstrar esse amor de Deus. but to demonstrate the love of God. Que adianta você falar What good is it to speak se você não faz nada? if you don't do anything? Eu fico pensando em alguns países na África. I think about some countries in Africa. Há países lá onde o CID, ou seja, o HIV, é tão divulgado, tão espalhado. There are some places where the population is so spread out. Não, the AIDS virus. AIDS is so spread, so widespread. E eles têm uma coisa lá, eles falam que existe uma cura para isso. And they say there's a cure for this. Só o rapaz infeccionado fazer relações com uma moça virgem e ele será curado. Only for if there's a man who's infected, if he has relations with a virgin girl, he'll be healed. Já imaginou que isso provoca? You imagine what that would bring about? Eu não posso imaginar você trabalhar num país desse sem você fazer alguma coisa relacionada a essa necessidade do povo de tratar do problema de AIDS. I can't imagine working in a country like this without trying to do something to help the people with this problem of AIDS. Agora, a igreja é o exército de Deus realmente é a igreja do Senhor. The church is the army of God. Nós devemos tudo a Jesus. We owe everything to Jesus. Pelas misericórdias de Deus, apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. I appeal to you by the mercies of God to present yourselves as a living sacrifice. Por tudo que Ele tem feito por nós, For everything that He's done for us. é o mínimo que podemos fazer por Ele. It's the minimum that we can do for Him. É nos entregar a Ele And giving ourselves for Him e tentando demonstrar o seu amor para este mundo que não conhece. and trying to show His love to this world that doesn't know Him. O pastor estava dizendo, somos uma igreja missionária. Pastor was saying that we're a missionary church. Eu espero que não seja apenas em teoria. I hope that it's not just in theory. Eu espero que nós possamos crescer juntos I hope that we can grow together na administração de projetos in the administration of projects que possam realmente alcançar necessidades urgentes that can reach up needs e convencer o povo que Deus é amor and convince people that God is love. e que a entrega a Deus é a entrega para uma vida transformada e diferente. That giving yourself to God is giving yourself to a life that is transformed and different. Eu achei interessante no ano passado no país de Angola. Last year in Angola, I found it interesting. Fui ao convite da Igreja Metodista do país. I was invited by the Methodist Church in the country, E fui pregar em várias igrejas metodistas. and I went to preach in many different Methodist churches, Igual que estamos aqui. kind of like the one right now. Só que estavam muito avivadas aquelas igrejas. That they were really revived, those churches. Eu fiquei impressionado.
I was impressed. Queriam que eu falasse sobre avivamento, They wanted me to talk about revival, sobre o Espírito Santo. about the Holy Spirit. Aí eu senti que era uma igreja não metodista, mas pentecostal. And I got the feeling that it wasn't a Methodist church, but a Pentecostal E church. eu tive a alegria de poder pregar em português. And I was happy to be able to preach in Portuguese. E aqueles angolanos falam um português que é mais difícil, mais fácil de entender para o brasileiro do que o português de Portugal. And the people in Angola, they speak a Portuguese that is easy for Brazilians to understand. It's the Portuguese from Portugal. Um amigo meu estava em Portugal A friend of mine was in Portugal, e ele foi no aeroporto buscar dois amigos que já chegavam do Brasil and he went to the airport to pick up two friends who were coming from Brazil, e pegou um táxi and they got a taxi, e os três brasileiros estavam no banco de trás and the three Brazilians were in the back seat, e o motorista lá na frente. and the driver up front. E aí, numa certa altura, ele parou o carro, And at a certain level, he stopped the car, ele encostou, and he leaned back. pulled over to the side, He pulled over. e disse para eles: And he said to them, não sei que línguas os senhores estejam a falar, mas eu estou a perceber quase tudo. I don't know what language y'all are talking, but I understand everything you're saying. Mas em Angola é mais fácil. But in Angola, it's easier. E em 2 semanas eu me encontrei com 7 pessoas de pele branca. In 2 weeks, I saw 7 white people, E 4 delas eram brasileiros. and 4 of them were Brazilian. E é um país aberto para o Evangelho. And it's a country that's open to the gospel. País que sofreu muito no tempo dos comunistas. It's a country that suffered a lot under communists. Quanta gente morreu lá por causa das bombas que foram plantadas na terra lá. So many people died from the landmines that were planted. E até mesmo a princesa Diana da Inglaterra fez uma campanha para tirar as bombas de lá. And even Princess Diana from England was making a campaign to remove the landmines from Mas é um there. país sofredor. But it's a suffering country. Moçambique também. Mozambique as well. São Tomé e Príncipe também. São Tomé e Príncipe. St. Thomas and Príncipe. Yes, one. That's one country. Tem coisas que têm acontecido. Eu acho que nós que falamos o português podemos ter uma participação especial. And I think that those of us who speak Portuguese, we could have a special participation with them. Agora, voltando ao meu amigo lá no país de Gana, So, but going back to my friend in Ghana, ele descobriu o segredo que se ele implantasse lá, se ele fizesse um poço artesiano, and he discovered that if he, planned himself there, put in the artesian well, ele poderia alcançar o povo. he can reach the people. Sabe quantos poços ele já furou? You know how many wells he's already put in? 52 poços. 52 wells. Sabe quantas igrejas já implantou no norte do país? You know how many churches he's planted in the north of the country? Mais de 350 igrejas. More than 350 churches. E lá, os imãs não estou falando irmã, estou falando imã, os líderes muçulmanos estão convidando esse pastor a implantar igrejas no meio deles. And so there the Muslim imams are inviting the pastor to come and plant churches in their midst. Então, Deus está esperando uma reação da nossa parte. God is waiting for a reaction from us. Nós existimos para estender o seu reino We exist to extend His kingdom e demonstrar o seu amor no mundo inteiro. and to demonstrate His love in the whole world.
E eu, graças a Deus, tenho tido esse privilégio. And thanks be to God, I've had this privilege. Já estive em 55 países. I've been in 55 different countries. E nem todos vão ser missionários no sentido de ir pulando de país em país. And not everybody is going to be a missionary in the sense of going from one country to another. Mas cada de nós pode fazer compromisso com Deus But every one of us can make a commitment to God de ajudar a sustentar missionário no campo. to help and to sustain missionary in the field. De todos os dias interceder por aquele missionário. To every day to pray for that missionary. É o mínimo que podemos fazer. It's the least we can do. E que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo possa imprimir esta visão no nosso peito, no nosso coração. That God would bless us and that the Holy Spirit would imprint this vision in our heart. Amém? Amen. Agora eu pergunto uma coisa. Now I ask one more thing. Deus falou ao seu coração? Has God spoken to your heart? Levanta a sua mão, sim. Just raise your hand if He did. Se Deus falou ao seu coração. God spoke to your heart. Se alguém pensa, foi isso que eu precisava de ouvir, levanta também. Anybody thought, this is what I needed to hear? E agora mais uma coisa. Você está disposto a viver de acordo com essas prioridades? Are you willing to live in accordance with these priorities? Amém? Amen. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Põe-se em pé, por favor. And let us pray. Please rise. Senhor, eu louvo-te por essa igreja. God, I praise you for this church. Como eu tenho sido abençoado participando dos cultos aqui. As I've been blessed to participate in the services here. Agora que o Senhor possa usar mais e mais esta igreja That you would use more and more this church para alcançar pessoas em várias partes do mundo. to reach people in various parts of the world. Nós temos acesso a pessoas que outros não têm. We have access to people that other people don't. E muitos brasileiros saem do país para fazer missões. And many Brazilians leave the country to do missions, E a igreja promete sustentar, and the church promises to sustain them. mas depois de 3 ou 4 meses deixa de mandar as ofertas. But after 3 or 4 months, they stop sending Oh offerings. Deus, em nome de Jesus, Oh God, in Jesus' name, eu peço que o Senhor coloque em nosso coração I ask that you would put in our heart uma disposição de fazer a vontade do Senhor a disposition to do your will para a honra e glória do Senhor for your honor and your glory, e para o bem do teu reino. for the good of your kingdom. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Amém.